glória de Deus. Já falei um pouquinho já um tempo atrás, mas eu queria falar sobre a presença de Deus. Então nós muitas vezes entendemos assim, né? Uau, eu senti muito a presença de Deus hoje no culto, né? Uau, a presença de Deus está aqui, né? Oh, eu estou arrepiado, né? Como bom brasileiro arrepia, né? Os peruanos não temos esse dom. É difícil eu sentir, né? Porque eu não tenho muitos pelos também, assim, fica em pé, né? Mas é aquela sensação de, né? Um arrepio por dentro, né? Mas quando falamos sobre a presença de Deus no contexto bíblico, vamos lá no início, né? Sempre, ou a maioria das vezes que se fala sobre uma pessoa, homem de Deus, ou até um ser espiritual como um anjo, estava na presença de Deus, né? Um dia que os filhos de Deus se juntaram na sua presença, né? Estava na presença de Deus, né? Então significa não de alguém, está falando não de alguém que está sentindo algo, mas é de alguém que está em um lugar, na presença de Deus, diante do Senhor também. Estar na presença de Deus, estar diante do Senhor, estar diante dos olhos do Senhor. E eu queria viajar com vocês um pouquinho nesse contexto, né? Sobre algo que nós precisamos entender e amadurecer naquilo. Eu quero ser rápido nessa palavra. Estar na presença de Deus, então, não se refere apenas às sensações físicas e emocionais vivenciadas em momentos específicos. Poderia se tratar mais bem de uma forma de vida consciente sobre o nosso papel diante de Deus. Então, nós acabamos de ler aqui, né, Efésios, né, que o Senhor nos chama, Ele nos escolheu, nos chamou para vivermos de que maneira? Santa e irrepreensível diante da sua presença. Então, significa que quando nós entendemos que fomos chamados para viver diante do Senhor, nós não podemos estar de qualquer jeito, não podemos viver de qualquer maneira, né? Não podemos viver de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que Ele sonda o nosso coração, que Ele conhece o mais profundo das nossas intenções, o mais profundo dos nossos desígnios, dos nossos pensamentos. Ele sabe, Ele conhece tudo. Então, de certa forma, nós estamos sempre diante do Senhor, né? De uma forma geral. A terra toda está cheia, está diante da presença do Senhor, está debaixo dos olhos do Senhor. Mas a outra maneira de estar diante do Senhor, estamos falando de comunhão. Estamos falando de quê? De uma vida que está sendo levada, de pessoas que estão sendo levadas a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pessoas que estão alinhadas com os desejos do Senhor, com os desígnios do Senhor. Que nós vivamos uma vida de retidão e de santificação. Continuando, poderia abrir aí, por favor, em Salmos capítulo 31, 20. Salmos 31, versículo 20. Vou ver se eu abro mais rápido que você, Daniel. Não consegui. Salmos 31, 20. O que diz aqui? No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Só o 20, somente o versículo 20, diz aqui, né? No abrigo da tua presença os escondes, né? Eu vou ler aqui essa versão aqui, ó. No recôndito da tua presença também os escondes, né? Das tramas dos homens, das intrigas dos homens, das armadilhas dos homens, né? E na tua habitação os protege das línguas acusadoras. E comecei a meditar nesse versículo também, né? Que fala sobre presença. Aqui está falando sobre a presença de Deus, está falando sobre abrigo, sobre recôndito, lugar mais afastado, mais escondido, mais seguro, né? Ele nos esconde das intrigas ou das maldades, dos planos malignos das pessoas. E também a habitação do Senhor, ou seja, a presença do Senhor é abrigo e é habitação, é um lugar onde morar, um lugar onde estar seguro. Mas seguro de quê? Das intrigas dos homens e das línguas acusadoras. Mas o que significa isso? Comecei a meditar sobre isso.
Então, se eu estou na presença de Deus, o que significa então eu estar na presença de Deus e estar livre das acusações? Então, se eu pecar, e se eu fizer algo que não é certo, se eu fizer alguma coisa que é errada, se eu fizer mal a alguém, para alguma pessoa, o que significa estar abrigado na presença do Senhor? É simplesmente vir na igreja e ajoelhar e dizer assim: aqui ninguém vai me ver, ninguém vai me acusar, né? Eu traí, eu roubei, eu agredi alguém, eu falei mal, eu caluniei, né? Eu fofoquei, né? Então eu vou ficar aqui, ó, no abrigo do Senhor. Senhor, eu estou no teu abrigo, mas eu sei que o Senhor vai me fazer invisível, ninguém vai me ver, a pessoa que eu estou devendo não vai me ver, hoje vai passar e vai embora. Será que é isso? É isso, estar abrigado na presença do Senhor? Não, estamos falando de estar diante do Senhor, estamos falando de uma vivência, né? Entendendo o que nós deveremos e não deveremos ser, ou seja, eu preciso viver na verdade, na luz da verdade, da palavra do Senhor. Dá para entender? Estamos aqui? Amém? Ou seja, estar na presença de Deus também é viver na luz da verdade. Quando você pratica a verdade e você anda na luz, o Senhor te chama a viver na luz. A palavra de Deus diz que nós precisamos sermos ministros irrepreensíveis e que não haja nada para que as pessoas reclamem de nós. Mas então significa que eu tenho que ser perfeito? Em um certo sentido, o Senhor diz assim: vai, seja perfeito, né? Mas não está falando de você virar um anjo e nunca errar, né? Embora até os anjos erraram, né? Mas está falando de viver uma vida alinhada com o propósito de Deus, em constante arrependimento, uma pessoa que não tem nada de que se envergonhar, nada para esconder, né? Nada para manter oculto aos olhos dos outros. Eu estou aqui na igreja, sou uma pessoa. Aqui eu boto roupa de crente. Quando eu culto de ceia, boto roupa de duplamente crente, né? Quando é ceia, né? E aí o restante da semana, quando estou, né, nos lugares, né, na rua, ou passeando por aí, sou outro tipo de pessoas. Aqui na igreja eu falo: tudo bem, irmão, Pai do Senhor, fica na bênção. Eu falo linguagem de crente, né? Crentinho, né? Não é espanhol, né? Mas lá fora o meu linguajar é outro, né? Eu escondo outras identidades, eu escondo outros hábitos que pratico com outro tipo de entornos, outro tipo de pessoas, né? Que não precisa ser a minha família, o meu entorno eclesiástico. E então muitas vezes isso vai revelar de que a vida cristã não está sendo para mim algo sério e algo principal, está sendo mais um item, que nem ir para a academia. Eu vou para a academia, eu dou uma corrida, eu vou para a igreja, né? Exercito o meu corpo, exercito o meu espírito de vez em quando, né? Porque sou uma pessoa light. E disso não se trata. Trata-se de uma mudança radical de hábitos, um abandono do velho homem, um abandono dos velhos hábitos, para estarmos diante da presença do Senhor, né? E dá para entender? Presença fala de comunhão, não fala de sensações apenas. Eu preciso desse culto. Hoje o culto estava meio frio, sabe? Me convidaram para uma outra igreja. Não, naquela igreja lá, aquela igreja X, o bicho pega fogo, né? Lá é fogo puro. Uau, lá é profecia toda hora. Lá eu sinto, né? Naquele lugar eu sinto isso aqui, eu sinto aquilo outro, acontece ao meu redor e eu sinto. O Senhor não te chamou para sentir coisas, te chamou para você ser algo, te chamou para ser algo diferente, para estar na presença dEle. E por que estamos falando desse conceito de presença? Porque quando nós entendemos que habitar na presença do Senhor, estar diante do Senhor, sem nada para esconder, sem nada que ocultar, somos redimidos pelo sangue, entendemos sobre a graça, né? A graça divina que nos purifica, e nisso nós procuramos andar, nela nós procuramos andar. Então é mais fácil a glória, a manifestação da glória e do poder de Deus seguir você, acompanhar você. Então não se trata de você gastar a garganta toda ou gastar horas invocando, fazendo um ritual de invocação poderoso para Deus se manifestar no
lugar como se dependesse de você ou dependesse de mim, mas é algo que você carrega. É uma facilidade, você se torna, né, um canal de um rio eterno que flui, cujas águas eternas fluem, né, e saltam para a vida eterna, né? Então não é mais necessário você fazer esforços humanos para se gloriar e dizer, eu invoquei hoje, né? E porque eu fiz, e porque eu orei assim, eu fiz esse método de invocação, ou de oração, ou de louvor, que aconteceu alguma coisa. Ao contrário, é algo que você carrega, porque você está sendo transformado dia após dia, para ser conforme a imagem e semelhança de Jesus, crescendo dia após dia, para ser a estatura de varão perfeito. Você está se deixando aproximar, né? Como diz a palavra, né? Eu te atraio com cordas de amor, né? Te atraio, venha, seja transformado, seja cuidado, seja limpado, venha, abandone esses velhos hábitos, abandone esses velhos conceitos de autojustiça, abandona. Então, quando falamos assim, né, que na presença de Deus não há acusação, que no abrigo da presença do Senhor nós temos proteção, temos segurança diante das acusações, significa que o Senhor nos chama para habitar na sua presença e abandonar todo hábito que pode fazer com que o inimigo nos acuse e tenha poder de nos acusar. Amém? É impossível isso. É difícil muitas das vezes. Mas eu tenho um histórico, nem te conto. Mas se o sangue do Cordeiro te cobre, ninguém tem autoridade para falar do teu passado. O sangue cobre tudo. Então não saia, não descuide a presença do Senhor. Eu quero fazer chamado hoje, através da palavra, né, a não negligenciarmos a presença do Senhor, a habitação da presença do Senhor. Vamos continuar? Salmos capítulo 5, versículo 5. Diz assim: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Até ali. Os arrogantes, o que é uma atitude arrogante? Uma pessoa uma atitude de se achar mais do que outros, né? Uma atitude de nunca querer se humilhar, de nunca querer reconhecer um erro, de nunca ter uma disposição de rever os próprios conceitos, os conceitos passados. E isso Jesus chamava, né, de odres velhos, né? Os odres eram aqueles recipientes, né, feitos de couro de animal, que eram elásticos, né? E servia para encher água, né? E guardar água e levar para as caminhadas do deserto. E quando o odre ele se seca por conta do tempo e do descuido, né? Ele fica duro. Então, quando você pretende encher água, o peso e o volume da água pode acabar rasgando, arrebentando, né? O odre velho, né? Outros chamam odres também de recipientes de um material mais duro, né? Porém, fala mais sobre o couro, né? Então, você precisa, para receber um vinho novo, né, uma bebida nova, você precisa ser um odre novo também. Renovar a sua mente, renovar a sua cabeça. Você já imaginou como era chocante para os fariseus no tempo de Jesus ouvirem os ensinamentos do mestre? Pelo que eu entendi na Bíblia, existiam fariseus que não estavam cegos. Eles sabiam que Jesus, ele era o Filho de Deus, mas a palavra diz que eles, movidos pela inveja, eles o acusavam e levantavam calúnias e o perseguiam, porque não tinham a mente renovada. Então, quando não há uma mente renovada, quando há um apego ainda às filosofias, aos entendimentos, aos hábitos do velho homem, independentemente do tempo de igreja que nós tenhamos, ainda podemos ser instrumentos do diabo, porque somos odres velhos, somos arrogantes, orgulhosos, não queremos mudar. Eu quero frequentar essa igreja, eu quero participar deste trabalho, eu quero viver esse propósito que Deus tem para mim, eu quero sim vivenciar as promessas que Deus tem para a minha vida e para a minha casa, mas aqui, mudar? Ah não, eu nasci assim, cresci assim, morrerei assim, né? Né? Ah não, me mudar não, eu sou assim, né? E Jesus dizendo para você, é o contrário.
transformai-vos. Paulo, né? Transformai-vos, renova sua mente. E Jesus era mais duro, arrependam-se. E falava para os religiosos ainda, né? Rasos de víbora, né? Vocês são carregados de veneno, sempre querendo afetar outras pessoas, né? E o Senhor diz aqui, né, em Salmo 5:5, né? Os arrogantes não habitarão na presença do Senhor, porque não são aceitos, porque o Senhor odeia a prática do mal. O pecado da arrogância traz a lembrança no mundo espiritual das atitudes luciferianas, que são o quê? As atitudes do próprio anjo, né? O ex-anjo de luz, que era Lúcifer, que hoje é o nosso inimigo espiritual, né? Que ele se encheu de si mesmo, né? E quis ser nem mais, apenas semelhante ao Senhor, quis usurpar uma posição de glória que não pertencia a ele. Muitas vezes nós estamos assim também, até de maneira sutil. Abre para mim Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Vamos ler um cadinho, né? Um cadinho de versículos, 25 até o 32, tá? Efésios 4, 25. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Continuando, quando vocês ficarem irados, não pequem, né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então estamos falando aqui sobre o pecado da ira. E não dê lugar ao diabo. Continuando, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Estamos falando aqui sobre palavras, a importância e o poder das palavras. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos ler de novo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Continuando, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Até aí. Obrigado. Eu acho que não precisa nem explicar isso, né? Nem precisa nem dar muita explicação teologicamente, no grego, né, e no aramaico. Não, para de mentir, para de ser uma pessoa violenta. Tem vários pontos. Volta lá para mim, lá no versículo 25. 25, fala aí, ó. Primeiro, sobre a mentira. Pare de mentir. Vai para o seguinte. Cuidado com a ira. Primeiro, mentira, falsidade. Ah, mas é uma mentira branca. É uma mentirinha santa. É uma mentirinha, né? Segundo, a ira. Pode continuar, né? Então, a mentira, a ira, dá lugar ao diabo. Continua. Roubo. Trabalho, né? Então, roubo e preguiça. O que mais? Continua. Que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Não, palavras torpes. O que são palavras torpes? O que significa torpe? O que é uma pessoa, uma atitude torpe, de torpeza? É que não pensa, ou seja, faz e depois pensa. Faz e depois vai refletir sobre aquilo. Sabe aquela pessoa que ela fala, eu estou patada mesmo, eu falo mesmo. Ela fala o que vem na cabeça e depois pede perdão, né? Fala por impulso, age por impulso e depois revê, depois vai refletir. Diante da palavra, isso é errado. É errado. Pense o que você vai dizer, pense o que você vai falar. Porque eu até vi uma mensagem que falava sobre isso, né? Se você soubesse o quanto vale, quanto custa levar uma alma para Jesus, você teria muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque realmente
é difícil. Pode continuar? E não entristeça o Espírito Santo. Pode continuar, pode pular o seguinte, né? Livre-se de toda amargura. Já falamos sobre mentira, sobre palavras torpes, sobre ira, amargura, né? O rancor, o ressentimento, a indignação, a gritaria, a calúnia, e bem como de toda maldade. Continua, né? E sejam bondosos, ou seja, praticando o perdão. Essas coisas que nós estamos nomeando aqui, está dizendo claramente aqui que entristecem o Espírito Santo. E se entristecem o Espírito Santo que habita em nós e quer fazer obras grandes através de nós, significa que esses pecados, alguns desses, esses como muitos outros, nos afastam desse lugar de comunhão, nos afastam de viver na presença do Senhor. Se você for perguntar para alguma pessoa sobre esse assunto, qualquer pessoa lá fora, eles vão te dizer: mas eu estou na presença de Deus, Deus nunca me deixou, né? Não, eu bebo todo dia, eu faço isso aqui, eu, né, tomo cachaça, eu fumo maconha, eu cheiro pó, eu faço tudo que for necessário. Mas eu estou na presença de Deus, né? Eu sei que Deus me ama, né? Mas será que está na presença de Deus? Pior que está. Sabe por quê? Porque até o inferno está na presença de Deus. Vocês sabiam disso? Até o inferno está na presença do Senhor. Eu ouvia dizer antes, né, que o inferno, ele é terrível porque Deus não está lá. Então, o tormento do inferno não é o fogo, ou o frio, que alguns falam que tem fogo, outros falam que é frio, é gelado, né? A Bíblia fala muitas coisas, mas as pessoas falam assim, que o sofrimento maior é que Deus não está lá. Então, o sofrimento é que você está afastado de Deus. E na realidade, quem foi que criou o inferno e governa sobre o que está ali? É o Senhor, né? Então, recapitulando, nós precisamos entender, é duro, né? Eu sei que é um pouco duro o que estou falando, né? Mas precisamos entender que devemos cuidar com zelo, cuidar com muita, desculpa essa palavra, tem que voltar, com muita eficiência, não, diligência, com muita diligência, a presença do Senhor, o nosso lugar, né, o nosso ambiente de comunhão com o Senhor. Como? Abandonando a mentira, abandonando a violência, abandonando as palavras torpes, abandonando as calúnias, abandonando, o que mais? A ira, abandonando todos aqueles hábitos e características e condutas que o mundo, né, a realidade deste mundo, que o normal, a normalidade deste mundo, diz para você que está tudo bem, é normal. Eu posso dar patada de todo mundo, posso maltratar meus pais, posso maltratar minha esposa, meu marido, meus filhos. Eu sou assim mesmo. E, né, quem quiser me engolir, que me engula. Quem não quiser, também não estou nem aí. E cadê a glória, o resplendor da glória de Jesus Cristo através da sua vida? Cadê a pessoa de Cristo? Cadê a luz do caráter de Cristo, né, dos frutos do Espírito, irradiando uma mudança de vida através de você? Cadê a manifestação dos filhos de Deus pela qual o mundo clama? Cadê? Gustavo, você precisava falar isso, que eu estou aqui, na igreja desde 1915, já sou crente, já ouvi isso muitas das vezes. A Bíblia também é a mesma, graças a Deus ninguém mudou nada, né? Tem alguns doidos, né? Doidos mesmo, que querem riscar páginas, riscar versículos, mudar, né, de acordo com a conveniência, né? Mas a palavra é dura, a palavra é radical. Por quê? Porque ela tem o poder de fazer mudanças radicais em nossa vida, porque ela tem o poder de libertar radicalmente, sabe? E tem feito isso muito. Tem o evangelista Reinhard Bonke, né? Reinhard, sou um pouquinho ruim para pronunciar em inglês, um dos grandes evangelistas desse século passado. E ele contava, né, que uma vez, enquanto ele fazia as campanhas evangelísticas, convidaram ele para ir numa emissora de rádio ou TV, não lembro, né? Mas foi um doutor, foi um ateu, né? Um ateu muito estudado, né? Foi lá para fazer um debate com ele, para desafiá-lo a um debate, né, sobre a existência de Deus, sobre o poder de Deus, se Deus existe ou não, né? E ele falou assim: eu vou, mas com uma condição.
para esse mestre, esse doutor catedrático ateu, possa levar para o estudo, para o estúdio de rádio, 5 pessoas, não lembro o número, mas vou colocar 5 pessoas que tenham sido libertas, né, através do ateísmo, né, tenham sido libertas do alcoolismo, das drogas, da prostituição e de outros vícios. E eu vou levar 5 pessoas, né, que através da religião, né, que através da Bíblia tenham sido libertas das mesmas coisas. Não houve mais entrevista, foi cancelada, porque não há poder nessas coisas. Então a palavra, ela é limpa, ela é pura, ela é poderosa, assim como ela é. Ela produz mudanças verdadeiras, e ela vai produzir não apenas quando nós a lemos, não apenas quando nós a conhecemos mais ou menos, ou a ouvimos frequentemente. A palavra de Deus fala especificamente em Mateus capítulo 13, né, a parábola do semeador, né? Esses são aqueles, né, quando a semente cai na terra boa, né? Esses são aqueles que ouvem a palavra, a meditam e depois a praticam. Então está falando de quem? Daqueles que ouvem, mas antes de ouvir e praticar, está falando daqueles que a meditam. Meditar significa o quê? Pensar naquilo, pensar, mas o que ele fez o curso? É mais o que? Meditar é pensar naquilo, falar sobre aquilo, repetir sobre aquilo, né? Conversar sobre aquilo, né? Se movimentar, enxergar sobre aquilo, colocar essa mensagem no seu dia a dia. É uma forma de meditar, assim como os judeus eles fazem, né? Por que eles têm mais facilidade, entre aspas, de decorar desde novo os versículos da Bíblia? Sabe por quê? Porque eles não ficam só sentados lendo assim, né, a Torá. Eles oram chorando, eles leem enquanto oram, eles se movem, eles andam daqui para lá, eles escrevem, o que eles decoram, eles escrevem, colocam no ombro, no braço, colocam na testa, né? Então, está o tempo todo ouvindo, meditando, falando sobre aquilo, colocando isso nas suas conversas diárias. Estão trocando, embora eles não conhecem ainda, nesse povo de Israel, a maioria dos judeus não conhecem ainda a revelação do Cristo, né? Porém, eles praticam hábitos que nós precisamos aprender, né? Que é um comprometimento verdadeiro com a palavra, com os hábitos espirituais, né? E quanto mais nós conhecemos a graça de Cristo, a manifestação da graça e do poder transformador através da pessoa de Cristo, precisamos começar a nos dispor a ir a esse lugar de presença do Senhor. Já sabemos como? Ou posso explicar mais ou menos novamente? Recapitulando então, presença de Deus não diz apenas a respeito de sensações, arrepios, momentos emocionais ou físicos. Não é apenas isso. Presença de Deus deve ser um lugar onde eu devo habitar todo dia. E se eu me desviei desse lugar, eu preciso querer voltar para aquele lugar. Talvez hoje aqui nesse lugar há alguém que se afastou desse lugar de comunhão, de presença, por conta de alguns hábitos, né, de algumas condutas, por conta de ter abraçado ainda, né, se apegado ainda, né, e não querer soltar atitudes, condutas, filosofias, conceitos que ainda nos ligam ao velho homem, né? E eu quero te dizer, hoje é a sua oportunidade. Volte para essa presença. Hoje o momento, no culto da congregação, é o momento ideal para você clamar, levantar um clamor ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero voltar. Claro que você pode fazer isso em casa, né? Pode fazer no banheiro, isso, ou na cozinha, ou na sala, ou no chão, na sua cama. Mas quando estamos aqui, há uma ligação diferente com o céu. Porque quando oramos entre os irmãos, entre os santos, podemos fortalecer a nossa oração, aumenta a nossa fé. É lindo isso. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Eu falei que ia ser rápido essa palavra. Salmo 51, 10. Cadê o som? Ah, está aí. Salmo 51, 10 até o 12. Eu vou abrir mais rápido que você. Alto, disponível. Salmo 51, 10. Diz:
cria em mim, o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável, né? Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então quem habita no lugar do Senhor, na presença do Senhor, naturalmente, né, vai desfrutar da presença do Espírito Santo. Essa presença que te fala aqui dentro, né? Ei, não faça isso. Ei, vai para aquele lugar, abraça aquela pessoa. Ei, vai por esse caminho. Ei, eu te quero mais perto. Vem para perto de mim. O Papai do Céu está te chamando para perto. O Senhor não te chamou para viver apenas de supervivência espiritual. O Senhor não te chamou para viver uma vida de supervivência espiritual. Vou repetir mais uma vez. O Senhor não te chamou para viver uma vida de supervivência espiritual. Ele te chamou para viver uma vida abundante. Qual é a diferença? Supervivência, né? Eu não tenho entendimento, não tenho comunhão, mas ainda bem que chegou o domingo. Ainda bem, porque eu vou sentir a presença de Deus. Aí você sente, é como se você estivesse saindo de se afogar no oceano. Né? Consegui respirar, não morri. Acabou o culto. Vou lá me afogar novamente, né? Uma vida de carência, afastada da comunhão de Deus. E o Senhor não te chamou para viver uma vida de supervivência, mas de todo dia procurar estar naquele lugar. E Davi, ele entendia isso, e ele dizia assim, porque ele tinha pecado. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu não vejo mais pessoas na Bíblia que foram chamadas dessa maneira. E a Bíblia faz questão de especificar os pecados mais sujos que ele cometeu, né? O pecado de adultério, de assassinato, de manipulação e muitos outros também, né? Mas olha o coração desse homem. Não me expulses da tua presença, né? E nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então Davi, ele conhecia muito bem o que era estar na presença de Deus, ao ponto de abrir mão do seu reino, se for necessário, e aceitar todas as punições da parte de Deus que forem necessárias. É por isso que quando o filho Absalão se levantou, porque Deus tinha permitido, né, para matá-lo e tomar o trono dele, ele disse o quê? Quer saber, quem estiver comigo aqui, mulher, quem estiver comigo aqui, vamos embora. Eu vou deixar o palácio, vou deixar o trono, vamos embora. Eu vou deixar isso aqui tudo. Não quero ouro, riquezas, mulheres à disposição, comida, tudo que são riquezas, ouro e prata, diamantes, honra. Não quero. Eu prefiro me manter na presença. Eu preciso me manter no lugar da presença, diante do Senhor. Eu não vou trocar meu trono, não vou trocar a presença do Senhor, essa habitação de comunhão, por um trono. E foi embora. E Deus restituiu tudo, porque ele preferiu não negociar a comunhão com o Senhor. Ele não negociou. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não descuide a sua comunhão com o Senhor. E diga isso também para ele agora. Cuide bem da presença do Senhor. Cuide bem da presença. Que presença? Repassando, arrepio, choro apenas? Não. Um lugar constante de graça, onde há quebrantamento, onde há perdão, onde há restauração, onde há palavras de vida, onde há profecias, um lugar onde há reconhecimento de pecado, sabe? Onde há quebrantamento, um lugar onde há intercessão também por outros, um lugar onde podemos ser igual a Jesus, um lugar onde não precisamos, como já disse, fazer esforços humanos para atrair aparentemente uma glória que já deveria estar dentro de nós, que já deveria repousar sobre a nossa cabeça e nos seguir por conta de uma vida obediente ao Senhor. A presença de Deus é o que nos torna invencíveis. Amém? A presença do Senhor é o que nos torna invencíveis. A presença de Deus é o que se torna inabalável. Cria em mim, Deus, né, um coração puro
e um espírito inabalável. E não me expulses da tua presença, né? Não me expulses da tua presença, nem afaste de mim o teu espírito. Nós acabamos de ler também, né? Não entristeça, não afaste o Espírito Santo da sua vida. Atraia nesta noite. Feche seus olhos. Quem quiser, fique à vontade. Quiser fechar, quiser ajoelhar, quiser ficar em pé ou sentar. Mas eu queria que você nesse momento faça uma oração comigo, né? E peça espontaneamente ao Senhor: Deus, Espírito Santo, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sonda a minha vida, e eu sei também o quanto eu estou perto ou longe de Ti. O Senhor está me chamando a abandonar meus pecados, está me chamando a abandonar velhos hábitos. O Senhor está me chamando a Te conhecer mais, a estar em Tua presença, a entrar em Tua presença e ser um verdadeiro adorador, a entrar na Tua habitação e me apaixonar por Ti. Talvez nesse momento você deva dizer ao Senhor assim: Jesus, Espírito Santo, eu não Te amo. Eu sei, eu não Te amo. Me ensina a Te amar. Me atrai para Ti. No meu entendimento, na minha força, eu não sei Te amar. Eu não sei me aproximar da Tua presença. Conduza-nos nesta noite, né? Amado Espírito Santo, venha, conduza, gera em cada ventre espiritual fome e sede, Pai. Mais fome e mais sede pela Tua palavra, mais fome e mais sede pela Tua presença, em nome de Jesus. Diga para Ele assim: Senhor, quero Te conhecer, quero Te conhecer. Espírito Santo, eu quero Te conhecer. Oh, eu quero Te conhecer. Eu quero ir mais além. Eu quero ir mais fundo em Tua presença. Eu quero sair da supervivência espiritual. Eu quero sair